Áudio, vídeo, aula de Escola Bíblica Dominical número 13. Tema: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao longo deste trimestre, vimos que a única configuração familiar reconhecida por Deus é a que é formada por homem e mulher, com o propósito da procriação. Aprendemos que a família é uma instituição criada por Deus, antes mesmo de fundar a igreja, pois o Senhor criou o casamento e, como decorrência desse, instituiu a família, pois quando o Senhor criou o homem e a mulher, já tinha em mente. Essas instituições especiais, família e igreja, fruto da mente do Criador, têm sido terrivelmente atacadas pelas forças do mal. Analisaremos nesta lição alguns exemplos de famílias que escolheram servir ao Senhor e veremos quais os resultados dessa feliz escolha. Texto áureo. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, da terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Trecho extraído da Bíblia, versão King James, e se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Neste versículo, podemos verificar que Josué visa preparar o povo para uma tomada de decisão. Toda vez que o ser humano é levado a tomar uma decisão, ele pode fazer através de duas maneiras: a decisão pela razão ou a decisão pela emoção. Se a decisão tomada for correta, então teremos paz com respeito a esse negócio. Por outro lado, ao se tomar uma decisão errada, isso nos acarretará dor, sofrimento e prejuízos terríveis. Ao olharmos para o texto, verificamos que nos é proposto duas opções: servir ao Senhor ou servir ao mundo. Mas Cristo nos ensina que é impossível servir a dois senhores. Hoje Deus coloca à nossa frente uma decisão. Hoje Ele nos fala para escolhermos. Essa escolha deve ser uma decisão corajosa. Enquanto o mundo nos oferece o pecado, a bebida, as drogas, o dinheiro, os vícios, o orgulho, o egoísmo e tantas outras coisas, a Bíblia nos adverte em Romanos que o salário do pecado é a morte. Logo, todos que andarem nos caminhos que o mundo apresenta terão como herança a morte eterna. Quando Josué falou: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está empregando o verbo no futuro. Josué não olhava para o passado, não importava a forma com que eles tinham servido ao Senhor. Ele confiava no futuro e na formação espiritual com que a sua família tinha sido criada. Ele acreditava nessa formação espiritual e nas experiências que tinham com Deus. Isso lhe dava base para continuarem a servir ao Senhor dos Exércitos e também para receber dele as promessas para a sua vida e para a sua família. Se continuarmos a meditar nesse versículo, vamos notar que envolve não apenas a Josué, mas também a sua casa. E a decisão tomada não é unilateral, mas sim em conjunto. A exposição do seu desejo começa com o pronome eu. Isso nos faz pensar em um compromisso pessoal, ou seja, eu preciso buscar a bênção de Deus. O processo de transformação em minha família começa comigo. Vai depender e muito do meu bom testemunho no seio da minha família, para que eu possa ver as bênçãos de Deus chegando. Tudo começa comigo, com o meu testemunho, com a minha vida na presença de Deus. A palavra nos fala que devemos administrar bem a nossa casa, tendo os nossos filhos em sujeição. Essa responsabilidade
é do cabeça da casa. É nossa responsabilidade dar o exemplo através dos nossos atos, e não apenas querer sujeitá-los àquilo que não fazemos. Talvez você conheça pessoas que estão sempre transferindo responsabilidades, não assumem seus próprios erros e por isso culpam o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, e o próprio filho, até mesmo a sogra, ou por que não, o cachorro da casa e os diversos animais que podem ter na casa dela. Então, e sempre estão cobrando posições do outro, mas não fazem nada para mudar as suas próprias atitudes. Josué disse: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué toma uma posição de sacerdote familiar. O marido precisa ser sacerdote, um pastor em sua casa. Um pastor, entre outras coisas, procura o apacentar o seu rebanho, no caso, a sua própria família. A Bíblia diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, conforme registra o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículos 2 a 4. Cuidar dos seus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, conforme registra Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Administrar bem a sua casa, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Paulo registra isso em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Nós, homens casados, temos que ter a responsabilidade de governar bem a nossa casa, pois vamos prestar contas a Deus pelo bom funcionamento da mesma. Tudo começa comigo, com a minha vida, perante Deus, com o meu bom testemunho. Veja o que nos diz Filipenses capítulo 4, dos versículos 8 e 9. Paulo, ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A segunda parte da frase proferida por Josué e que está registrado nas páginas da Bíblia é: segundo, minha casa. Preciso conscientizar-me que minha família precisa ser do Senhor Jesus. Preciso apresentar o Evangelho do Senhor Jesus em minha casa. Este é um dever como pai. Longe de mim pensar que isso é obrigação do pastor da igreja, do professor da escola bíblica dominical. O pastor, o professor, pode até me ajudar, porém a responsabilidade principal Deus irá cobrar do pai. Os filhos precisam conhecer sobre a pessoa do Senhor, Jesus em nossa casa. De preferência, devo levá-los já convertidos para a igreja, para que o pastor possa batizá-los. Para isso acontecer de verdade, preciso crer, ter fé, que o Senhor me dará a estratégia para alcançar o coração deles e de toda a minha família. Pergunta: cada componente da sua família já entregou a vida a Jesus? Veja o que Jó escreve em seu livro, capítulo 42, dos versículos 1 a 6.
Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A terceira parte da frase proferida por Josué na Bíblia é: serviremos ao Senhor. Aqui dá-nos uma ideia de conjunto. Eu mais minha casa, igual serviço, ministério. Qualquer ministério, para ser frutífero, começa a partir de nossa casa. A primeira administração de um homem casado é a sua família. Se ele não souber administrar a sua casa, não frutificará em nada na vida. Se a sua família vai bem, o seu serviço ao Senhor será uma bênção. Se sua família está deixando a desejar, o serviço ao Senhor deixará a desejar. O corpo de Cristo, a igreja, são constituídas de famílias. As famílias precisam ser saudáveis. Tem muita família por aí precisando de cura, de libertação. Estão doentes, elas precisam do Senhor Jesus. Servindo a Deus com a nossa família. O culto em família não é uma atividade isolada. Temos de vê-la como parte essencial da tríplice adoração a Deus, que são, primeiramente, a adoração particular, sua relação pessoal com o Senhor Jesus, familiar e a pública. Somente a adoração particular a Deus, que é o ponto inicial e o fundamento de tudo o que fazemos como salvos, nos prepara para influenciar a nossa família. Nossas vidas têm de ser exemplos vivos, permanentes e amáveis para nossos filhos, cheias de gozo e louvor a Deus. Se formos esse tipo de exemplo, procuraremos colocar a Deus e a sua palavra com adoração no centro do nosso lar. Haveremos de nos empenhar para em todos os dias incutir pensamentos sobre Deus, falar da glória dele e render-lhe louvor. Se estas coisas estiverem constantemente agindo em um lar, há muita probabilidade de que essa família virá à casa de Deus no dia do Senhor para oferecer com prontidão a adoração a Deus. Serviremos ao Senhor. A declaração de Josué demonstra sua resolução, isto é, que ele sabia o que deveria ser feito. Após avaliar as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel, tirando-o do Egito, conduzindo-o pelo deserto e trazendo-o à terra prometida, não havia razões para ir após outros deuses. O povo respondeu a Josué, dizendo: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. A história demonstrará posteriormente que esse povo, com o passar do tempo, optou pelos deuses das nações vizinhas. O livro bíblico de Juízes revela o ciclo de pecado, de sofrimento, súplica e salvação do Senhor. Mas não importa que o mundo escolha, muito menos o que farão as futuras gerações. Nós, hoje, devemos tomar nossa decisão pela palavra de Deus. Precisamos aprender a servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cânticos e hinos de louvor e adoração. Fomos chamados para servir a Deus. O serviço é a marca fundamental do cristão. Jesus é o maior exemplo, pois o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido.
conforme está registrado no livro do evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 35. O serviço cristão é tanto horizontal como vertical. Devemos tributar louvor e adoração a Deus de todo o nosso coração, fundamentado em nosso amor e gratidão. Mas também precisamos servir aos nossos irmãos. A igreja é um ambiente de serviço, não de intrigas e disputas por cargo. Quando alguém quiser ser o maior na igreja, deve saber que somente poderá fazê-lo servindo cada vez mais. O serviço cristão é uma disposição espiritual, não carnal, para ser usado por Deus, e como nos dias de Josué e Elias, ninguém pode servir a dois senhores, pois deverá agradar a um e aborrecer a outro. O serviço ao Senhor está relacionado também à adoração, e ao princípio bíblico a esse respeito é o de que Deus busca adoradores, e esses o fazem não através do engano e da idolatria, mas em verdade, em Cristo, revelado nas Escrituras e em espírito, não através do que pode ser visto ou tocado, mas no Espírito que nos eleva a Deus em Cristo. Conclusão. O mundo já tomou a sua decisão. Segue após os seus princípios, que nada tem de cristãos. Muito pelo contrário. O que predomina no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Nós, porém, com as nossas famílias, permanecemos naquilo que aprendemos, e de que fomos inteirados, sabendo de quem aprendemos. Enquanto o mundo cocheia entre dois pensamentos e segue após o Deus desse século, nós, as famílias cristãs, decidimos por servir ao Senhor, e como Josué declaramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente todas as famílias representadas que estão assistindo este vídeo. Deus continue nos abençoando, e não nos esquecemos de que eu e nossa casa sempre serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.